Puxa, chegamos a mais uma aula interessantíssima que é sistema muscular. O primeiro passo que a gente tem que dar aqui é entender a generalidade em quais são as funções do músculo, que são múltiplas. Primeira, de sustentação, a locomoção, que é movimentação. Também temos o fornecimento de calor para os homeotérmicos, como nós, manutenção de forma e pressão sanguínea, no caso do coração. O coração bate mais ou bate menos, isso não importa, mas é ele que dá a chamada pressão sanguínea, para que o sangue percorra o organismo como um todo, indo do pulmão ao coração, do coração ao organismo e vice-versa. No caso de uma minhoca, que não tem sistema esquelético, porque o organismo como os nossos, ou aqueles que estão cordados, eles têm o quê? Um sistema esquelético, em que de certa forma sustenta ou é sustentado por esse músculo. No caso aqui, as minhocas têm a função de sustentação com os músculos também. Por isso que ela tem aquela força para locomoção e alongamento e esticar para alguma atividade que a minhoca possa fazer. Agora você vai perguntar assim, esse tipo de tecido é um tecido macroscópico, você não precisa de um microscópio ou qualquer componente que vai ajudar você a visualizar. Agora, como é que você classifica? Guarda bem essa história. Como é que você classifica os músculos? Visceral ou liso? Cardíaco, estriado esquelético. Qual a diferença? O estriado esquelético é aquele que você comanda do braço, da cabeça, das pernas, dos troncos, entre outros chamados músculos esqueléticos. Existe o liso ou visceral, aqueles que envolvem órgãos dentro do nosso organismo. Então, muitas vezes você vê um movimento do seu estômago, um movimento da sua estrutura interna, da sua bexiga, do seu útero, através de músculos que vão funcionar, muitas vezes, para ativar a necessidade metabólica daquela estrutura, fazendo com que o músculo, a estrutura, o órgão, de certa forma, seja alterado. O cardíaco já é aquele que está batendo, querendo ou não querendo, até o dia que ele para de bater e você morre. Claro, o cardíaco ele é um músculo especial. É importante lembrar que todos os músculos são formados por o quê? Por fibras e células muito pequenas. Que tamanho, professor? Ora, 100 micrômetros de diâmetro. Micrômetro é a milésima parte do milímetro. Então você pega aquela régua, olha o milímetro, divide por 1000, dá 1 micrômetro. São 100 micrômetros, são 100 partes do milímetro, ou 100 partes só do milímetro. Agora, existe também as células chamadas miofibrilas, que vão formar as fibras. Essas sim, precisam do quê? De microscopia eletrônica, porque são muito menores do que micrômetros. São caso 50 a 100 Armstrong, que é essa representação já com a bolinha em cima. Afinal, era um sueco que descreveu essa estrutura muscular. E eles são formados, quer dizer, o músculo em si é formado por faixas distintas e que, de certa forma, muita gente pensa que elas, vamos dizer assim, elas se alongam. Não, elas simplesmente deslizam uma em cima da outra. São filamentos. O músculo, ele é o quê? Uma estrutura formada basicamente por actina, que é um tipo de proteína filamentosa. Talvez você já tenha ouvido essa palavra actina, mas é só lembrar que são proteínas filamentosas e que são muito importantes no deslizar para que o músculo alongue ou retraia o tempo todo, conforme a sua necessidade. Algumas que são filamentos mais grossos são a miosina, que também são proteínas especiais, tem essa função para os músculos, ajuda o processo de contração e distensão e permite que o seu organismo, obviamente com esse componente químico, entenda como você consegue hoje desenvolver através da sua alimentação, da sua atividade física e das suas necessidades do dia a dia. Então, claro, pode romper esses filamentos. É regenerado? Sim, é regenerado, mas não é remodelado. Regenerado é quando você tem uma espécie de o quê? De um cimentinho, de uma colinha que está ali e que obviamente vai ajudar os filamentos se juntarem novamente. Difícil, mas é possível. Por isso que um atleta quando sofre de distensão muscular é muito mais perigoso do que uma fratura. Precisa de um pouco mais de tempo, de muito mais de trabalho. Quais são os mecanismos de contração muscular? Vamos lembrar o seguinte, quando você faz contração, que você comanda, o que acontece? As bandas que formam os filamentos vão o quê? Vão deslizar, distendendo ou contraindo. Eles passam por o quê? Eles passam por cima um do outro, né? Estão em cima do outro.
mais ou menos que nem os seus dedos. Eles nunca vão se desprender um do outro, eles vão estar juntos. Então quando eu alongo, eu contraio. Eu alongo, eu contraio. E de certa forma, quanto mais você faz isso, você relaxa e contrai, relaxa, contrai e distende, você vai o quê? Vai treinando o seu músculo àquela atividade. É claro que quando você vai ficando mais velho, esse músculo vai frouxando, por isso que muitas vezes você vai perdendo algumas forças. Mas veja, é um comando seu quando o músculo é esquelético. É comando do organismo quando é o que? Comando independente, é o caso da visceral. E o comando autônomo é o comando do coração que bate, bate, sem você comandar de algum jeito. Agora, vamos pensar que a proteína que forma o músculo, a mais grossa é miosina e a mais fina é actina. Então, todas as vezes que você pensar em proteína, a proteína sim é formadora principal do músculo. Ora, quando você pensar nisso, você vai perguntar assim, esses músculos têm dependência muscular? Porque, veja, há muita irrigação, só que alguns você comanda diretamente, outros você comanda indiretamente e outros você não comanda, ele é autônomo, por isso que ele tem o quê? As descargas elétricas que fazem o tempo todo ele está se movimentando, ou para distender ou para relaxar, que de certa forma é muito importante. Então, o sistema esquelético, acima de tudo, ele tem esse papel, fazer com que você se locomova, alguns animais voem, alguns animais nadem, alguns animais rastejem, mas todos através do quê? De um músculo ou de um sistema muscular importante. Então, no impulso, o impulso é aquela coisa, se você aperta, você bate, você cutuca, o organismo vai sim responder de algum jeito, porque ele está totalmente inervado, que a gente chama, totalmente com o sistema nervoso em cima das suas estruturas, através das suas pequenas fibras musculares. Como eu poderia classificar o sistema muscular? Aquilo que eu já falei para vocês, por tipos de músculo, o liso visceral, como é que é a característica dele? Se eu for analisar mais profundamente, uma única célula no núcleo, ou melhor, um único núcleo na célula. As estrias são transversais, são as fibras que são ausentes nesse caso. A velocidade da contração no liso visceral é lenta. E quem comanda é o sistema nervoso autônomo, o involuntário. O estriado cardíaco, número de núcleos por célula, 1 ou 2. Estão presentes as estrias transversais? Sim, presentes. A velocidade de contração é rápida e, obviamente, é o sistema nervoso autônomo também involuntário. O estriado esquelético, ele tem o quê? Vários núcleos. Então, quando você faz uma necrópsia e você acha um pedaço de músculo de um indivíduo que você não sabe o que é, a primeira coisa que você observa é também o músculo e observa se ele tem no microscópio um ou dois ou vários núcleos numa única célula. Aí ele pode dizer que tipo de músculo é aquele. As estrias transversais estão presentes? Estão presentes sim. A velocidade de contração que é rápida. E quem é o comando? É cerebral, é o autônomo, aquele que você pode voluntariamente movimentar a sua atividade. Essa tabela fecha bem tudo aquilo que você precisa para uma prova. Então, tem dúvida? Compartilha, dá o seu like e, ao mesmo tempo, escreva a sua resposta no final para a gente saber o que a gente tem que fazer, ajudar você, tá? Não tenha medo disso. Se inscreva nesse canal que eu estou esperando você para a gente poder fazer essas questões. Bom, bora lá fazer as questões agora, moçada. Isso é importante para a gente reforçar o conhecimento e que a gente falou até agora. Ouvir, ler, falar e exercitar. Isso é importante para a gente nesse momento. Alguns chefes de cozinha sugerem que o peru não deve ser preparado inteiro, pois a carne de peito e da coxa tem características diferentes. Porque ele tem razão. Que existem preparos diferentes. Aí já não sei. A carne do peito é branca e macia e pode ressecar, dependendo do modo como você é preparada. A carne da coxa, mais escura, mais densa e suculenta, e deve ser preparada separadamente. Embora os perus comercializados em supermercados venham de criação em confinamento, o que pode alterar o desenvolvimento da musculatura, eles ainda mantêm a coloração da carne do peito e da coxa decorrente da composição de suas fibras musculares e da adequação dessas musculaturas às funções que exercem. Considerando as funções desses músculos nessas aves, é correto afirmar o quê? Eu só quero lembrar, apesar do confinamento, mesmo sendo diferentes e mais leves,
A carne ainda tem essa característica, e isso ele deixa bem claro no texto. São diferentes, a criação é diferente, se movimenta menos, obviamente as carnes são mais macias e mais tenras. Bom, vamos lá. Qual seria a resposta? Se eu for olhar, você vai perguntar assim para mim, ora, do peito é formado por fibras musculares de contração lenta. Lenta? Se são autônomas, são rápidas. Tá certa daí ou tá errada? Tá errada. A B, o peito é rico em fibras musculares de contração rápida. Até aí também tá certo. Ricas em mitocôndrias, em mioglobinas, eficiente na realização de esforço intenso de curta duração. Isso é errado, porque o tempo todo a ave está respirando, está subindo e descendo. Então é o que? Não é de curta duração, é constante duração. Tá? A letra C, a coxa é formada por fibras musculares de contração lenta. Certo. Ricas em mitocôndrias e mioglobinas. Sim. Eficientes na realização de esforço moderado e prolongado. Também sim. Quando corre, quando voa, ou pelo menos tenta voar, é moderado e prolongado. A resposta C. Olhando a D, formada por fibras musculares de contração rápida, já difere da C. Do peito é rica em fibras musculares de contração lenta, ricas em mitocôndrias e mioglobinas, tá? E eficiente no moderado e prolongado. Também está errado porque não combina o peito, essa definição não é de peito e sim de coxa. Então, resposta C de casa. Mais uma questão só para a gente fechar essa parte de sistema muscular. Na mitocôndria, o DNA codifica proteínas que atuam primariamente na cadeia de transporte de elétrons. Até aí você acha, o que tem a ver com o sistema muscular? Tem a ver porque você vai ver aonde esse DNA e onde essa mitocôndria está presente. Assim, em tecidos, órgãos ou sistemas é esperado o maior efeito das mutações do DNA, onde? Mutação mitocondrial basicamente está formada onde? Em sistema nervoso e muscular, pelas suas atividades constantes e que exigem de você, muitas vezes, muitas atividades e funções diferentes. Muito estímulo externo e interno. Então, a resposta é a resposta D de dado. Tá bom? Tchau e bons estudos.